Ele era um milionário que se disfarçou de mendigo e entrou em um restaurante de luxo. Mas ninguém imaginava o que a pobre garçonete faria depois. Prepare-se para uma história que vai te emocionar e te fazer refletir. O sol da manhã atravessava os vidros blindados do Mercedes-Benz S-Class, criando reflexos dourados no painel de couro italiano. Caio Rodrigues ajustou o nó da gravata Hermès e checou o Patek Philippe no pulso. 8h45, 15 minutos de atraso para a reunião com os diretores regionais. "Acelera um pouco, Marcos", murmurou para o motorista, sem tirar os olhos do tablet onde revisava os números do último trimestre. 43 restaurantes espalhados pelo país, faturamento de 800 milhões no ano anterior. O Império Rodrigues continuava crescendo, implacável como uma máquina bem oleada. Mas algo estava diferente nesta manhã. Uma inquietação estranha rondava seus pensamentos desde que acordara, como se uma voz distante sussurrasse palavras que ele não conseguia decifrar. O carro parou em frente ao edifício espelhado da sede da empresa. Caio desceu, cumprimentou o porteiro com um aceno mecânico e seguiu direto para o elevador privativo que o levaria ao 40º andar. O reflexo no metal polido das portas mostrava um homem de 32 anos, porte atlético, cabelos negros perfeitamente penteados e olhos escuros que raramente demonstravam emoção. A imagem perfeita do herdeiro bilionário. "Bom dia, Sr. Rodrigues." A secretária Ana Beatriz já o esperava com a agenda do dia. Seu pai pediu para avisá-lo que a reunião foi adiada em 1 hora. Ele está resolvendo aquela questão do alvará do novo restaurante em Campinas. Caio assentiu e entrou em seu escritório panorâmico. São Paulo se estendia lá embaixo como um oceano de concreto e vidro, e ele se sentia no comando de tudo aquilo. Ou pelo menos deveria se sentir. Sentou-se na poltrona de couro e abriu o primeiro relatório do dia. Filial de Alphaville. Lucro de 300 mil no mês. Vila Olímpia. 450 mil. Perdizes. 280 mil. Números frios, calculados, previsíveis. Foi então que viu o número discrepante. A Rosa de Ouro, o restaurante mais prestigiado da rede, localizado nos Jardins, apresentava uma queda de 15% no movimento. Caio franziu o senho. Aquela unidade era o orgulho da família, frequentada pela elite paulistana, com pratos que custavam mais que um salário mínimo, sem pensar 2 vezes. Pegou as chaves do Porsche e desceu para a garagem. Precisava ver pessoalmente o que estava acontecendo. A Rosa de Ouro ocupava um casarão colonial restaurado na Rua Augusta, com jardins impecáveis e uma fachada que misturava elegância clássica com toques modernos. Caio estacionou e observou o movimento. Ainda era meio-dia, mas o estacionamento parecia menos movimentado que o normal. Entrou pela porta principal, cumprimentou o maître Sebastião e fez questão de circular pelos salões. Tudo parecia perfeito, cristais brilhando, talheres de prata reluzentes, flores frescas em cada mesa. O aroma dos pratos refinados pairava no ar, misturado ao som discreto do piano no canto do salão principal. Foi quando se dirigia para a saída que ouviu a comoção vinda da entrada. "Por favor, senhor, o senhor não pode entrar assim", dizia o maître Sebastião. Visivelmente constrangido, Caio se aproximou discretamente e viu um homem de meia idade, roupas simples mas limpas, segurando um envelope nas mãos trêmulas. "Eu só quero falar com o gerente", dizia o homem, com voz baixa mas firme. "É sobre meu filho. Ele trabalhou aqui como auxiliar de cozinha. E vocês disseram que iam pagar o 13º atrasado. Já faz 3 meses. Senhor, o senhor precisa marcar uma reunião. Não podemos atender essas questões no salão, na frente dos clientes", respondeu Sebastião, olhando nervoso para as mesas próximas, onde alguns clientes já começavam a sussurrar e apontar. Caio sentiu algo se contrair no peito. O homem não estava sendo agressivo. Não estava gritando. Apenas pedia o que lhe era devido. Mas a maneira como os funcionários o tratavam, como se sua presença fosse uma mancha na decoração perfeita do restaurante, o incomodou profundamente. "Escute aqui." A voz áspera do gerente Reinaldo Nascimento cortou o ar. Um homem corpulento, de 50 e poucos anos, se aproximou com passos firmes. "Já explicamos que não temos nada a ver com isso. Seu filho foi demitido por justa causa. Se quiser alguma coisa, procure um advogado." "Mas ele não fez nada de errado", insistiu o homem,
e Caio pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. João é um bom menino. Sempre foi trabalhador. Vocês não podem simplesmente... Podem e vão, cortou Reinaldo, fazendo um gesto para 2 seguranças. Retirem este senhor daqui e não quero vê-lo novamente perturbando nossos clientes. Foi nesse momento que algo dentro de Caio se quebrou. A cena toda. O desespero silencioso do pai. A frieza calculada dos funcionários, o desprezo mal disfarçado, o transportou de volta no tempo para uma manhã de 15 anos atrás. Ele tinha 17 anos e acompanhava a mãe, Cláudia, em uma visita a um dos primeiros restaurantes da rede. Ela sempre fazia questão dessas visitas surpresa. Dizia que era importante manter os pés no chão e o coração aberto. Naquela manhã, presenciaram uma cena similar. Uma funcionária sendo humilhada por chegar atrasada porque o filho pequeno havia passado mal. Caio, sua mãe havia dito, segurando sua mão com firmeza. Nunca se esqueça de que por trás de cada funcionário, de cada cliente, existe uma história, uma família, sonhos e dificuldades que não conhecemos. A verdadeira riqueza de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Cláudia Rodrigues morreu 2 anos depois, vítima de um câncer fulminante, e com ela, aparentemente, morreu também aquela lição de humanidade. Caio observou os seguranças escoltando o homem para fora. Viu a vergonha em seus olhos, a dignidade ferida. Os clientes voltaram às suas conversas, como se nada tivesse acontecido, como se aquela dor humana fosse apenas um pequeno inconveniente em suas refeições de R$500. Algo se mexeu dentro dele. Uma inquietação que não sentia há anos. Cumprimentou Reinaldo com um aceno breve e saiu do restaurante. Mas a imagem do homem não saía de sua cabeça. No caminho de volta para o escritório, parou no sinal vermelho da Rua Augusta e viu um morador de rua sentado na calçada, segurando um cartaz pedindo trabalho. Seus olhos se encontraram por um segundo através do vidro do carro. E Caio viu ali a mesma dignidade ferida que havia presenciado no restaurante. Como foi a visita? Perguntou Eduardo Rodrigues quando Caio entrou em seu escritório, aos 62 anos. O patriarca da família ainda mantinha a postura imponente e o olhar calculista que o havia tornado um dos empresários mais temidos de São Paulo. Os números estão caindo, disse Caio, sentando-se na poltrona em frente à mesa do pai. Mas não é isso que me preocupa. Eduardo ergueu uma sobrancelha. O que então? Caio hesitou por um momento, escolhendo as palavras. Presenciei uma situação desagradável, um pai procurando dinheiro que devemos ao filho demitido, a forma como foi tratado. Ah, isso. Eduardo deu de ombros. Reinaldo me contou. O rapaz foi pego furtando ingredientes da cozinha. Demissão por justa causa, sem direito a nada. O pai que vai brigar com o filho, não conosco. Tem certeza de que ele estava roubando. Reinaldo garantiu que sim. E mesmo que não estivesse, Eduardo se inclinou para a frente, fixando o olhar nos olhos do filho. Você acha que posso permitir que qualquer descontente entre no meu restaurante fazendo escândalo na frente dos clientes? Nossa imagem vale mais que qualquer problema pessoal de ex-funcionário. Caio sentiu um nó na garganta. E se fosse injustiça? Injustiça? Eduardo soltou uma risada seca. Filho, você vive em um mundo muito protegido. Lá fora é guerra. Ou você come ou é comido. Compaixão é luxo que empresário não pode se dar. A mãe pensava diferente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo estreitou os olhos, e quando falou, sua voz tinha um tom de advertência. Sua mãe era uma sonhadora, uma mulher maravilhosa, mas completamente desconectada da realidade dos negócios. Se eu tivesse seguido os conselhos românticos dela, hoje estaríamos falidos. A compaixão dela quase destruiu esta empresa uma vez. Não vou permitir que isso aconteça de novo. Caio saiu do escritório do pai, com uma sensação estranha no peito, como se algo há muito adormecido estivesse despertando. Passou o resto da tarde tentando se concentrar nos relatórios, mas sua mente voltava sempre para o homem de meia-idade, para seus olhos desesperados, para a forma como havia sido tratado naquela noite, deitado em sua cama king size no apartamento de 300 metros quadrados. Caio olhava para o teto e se perguntava quando havia se tornado tão parecido com o pai,
quando havia perdido a capacidade de se importar genuinamente com o sofrimento alheio. Foi então que uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Uma ideia que sua parte racional rejeitava imediatamente, mas que seu coração abraçava com uma urgência que não sentia há anos. E se ele pudesse ver o mundo pelos olhos daqueles que sua família desprezava, e se pudesse descobrir quem realmente eram as pessoas que trabalhavam para ele? Sem o filtro da hierarquia e do dinheiro, a ideia era absurda, perigosa, completamente fora de seu caráter. Mas pela primeira vez em anos, Caio Rodrigues se sentia verdadeiramente vivo. 3 dias se passaram desde a visita à Rosa de Ouro, mas Caio não conseguia tirar aquela cena da cabeça. A imagem do pai desesperado, a frieza de Reinaldo, o desprezo mal disfarçado nos olhos dos funcionários, tudo isso rondava seus pensamentos como um fantasma insistente. Na manhã de quinta-feira, acordou antes do alarme. Ficou deitado por alguns minutos, observando a luz dourada do amanhecer filtrar pelas cortinas blackout de seu apartamento. A ideia que havia germinado naquela noite não o abandonara. Pelo contrário, crescia a cada dia, alimentada por uma curiosidade que ele não sabia explicar. Levantou-se, foi até o closet e parou diante do espelho. O reflexo mostrava Caio Rodrigues, herdeiro bilionário, vestindo uma camiseta polo Ralph Lauren e calças de linho italianas. Mas e se não fosse isso? E se fosse apenas um homem comum, sem nome, sem fortuna, sem poder? A transformação começou devagar. Primeiro, vasculhou o fundo do armário até encontrar uma calça jeans desbotada que usara na faculdade e uma camiseta branca meio amarelada. Depois, mexeu no cabelo, desalinhando os fios perfeitamente cortados, removeu o relógio de R$200 mil, os anéis de ouro, tudo que pudesse denunciar sua verdadeira identidade. Olhou-se novamente no espelho. Ainda faltava algo. Desceu até a garagem do prédio e encontrou o que procurava, um pouco de graxa de motor no chão. Passou nas unhas, esfregou levemente no rosto, criando uma aparência de quem havia dormido ao relento. O porteiro do prédio quase não o reconheceu quando passou pela recepção. "Bom dia, Sr. Rodrigues. Vai sair assim mesmo. Vou resolver umas coisas", murmurou Caio, evitando contato visual. Caminhou pelas ruas do centro de São Paulo por quase 1 hora, observando como as pessoas reagiam à sua presença. Alguns desviavam o olhar, outros cruzavam para o outro lado da calçada. Estava funcionando. Às 11 da manhã, parou em frente à Rosa de Ouro. O coração batia acelerado, uma mistura de nervosismo e expectativa. Respirou fundo e empurrou a porta de vidro. A recepção era ainda mais imponente vista de baixo para cima. Os lustres de cristal pareciam mais altos, as decorações douradas mais intimidadoras. Caio, agora Alan, havia decidido usar esse nome. Avançou timidamente em direção ao balcão da recepção. "Com licença", disse com voz propositalmente embargada. "Vocês não teriam um pratinho de comida? Não comi desde ontem." O maître Sebastião olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. "Senhor, este é um restaurante de alta gastronomia. Não fazemos caridade. O senhor precisa se retirar. Só um pão." "Qualquer coisa", insistiu Alan, notando como alguns clientes já começavam a olhar em sua direção. "Posso pagar com trabalho? Sei lavar pratos?" "Segurança", gritou Sebastião, fazendo gestos discretos para 2 homens de terno que se aproximaram rapidamente. Foi então que uma voz feminina cortou a tensão do ambiente. "Esperem aí." Caio se virou e viu uma mulher de aproximadamente 28 anos se aproximando, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, uniforme de garçonete impecavelmente passado. Mas o que mais chamou sua atenção foram os olhos, castanhos, intensos, carregados de uma determinação que contrastava com a delicadeza de seus traços. "Bianca, volte para seu setor", ordenou Sebastião, visivelmente irritado. "Ele só está pedindo comida. Não está fazendo mal a ninguém", disse ela, dirigindo-se diretamente a Alan. "Qual é seu nome?" "Alan", respondeu ele, surpreendido pela gentileza inesperada. "Prazer, Alan, eu sou a Bianca." Ela se virou para Sebastião. "Sobrou comida do almoço executivo de ontem. Ia para o lixo mesmo." "Bianca, você não pode simplesmente..." "Não pode o quê?" "Tratar outro ser humano com dignidade."
A voz dela tinha uma firmeza que fez Sebastião recuar. Minha pausa é agora. Vou esquentar um prato para ele na cozinha dos funcionários. Caio observou fascinado a pequena revolução que se desenrolava à sua frente. Bianca se dirigiu a ele novamente, ignorando os olhares reprovadores dos colegas e a cara fechada do maître. Vem comigo, Alan. Tem uma mesinha nos fundos onde você pode comer sossegado. Ela o conduziu por um corredor lateral que levava à área de serviço. A diferença entre o salão principal e os bastidores era gritante. Paredes simples, chão de cimento queimado, uma mesa de fórmica no canto onde provavelmente os funcionários faziam suas refeições. Senta aí que já volto, disse Bianca, desaparecendo em direção à cozinha. Caio se sentou e observou o ambiente. Era como estar do outro lado do espelho, vendo sua empresa por uma perspectiva que jamais havia considerado. Podia ouvir o barulho dos pratos sendo lavados, vozes dos cozinheiros discutindo o cardápio do jantar. O som constante de passos apressados. Bianca voltou carregando um prato com estrogonofe de carne, arroz e batata palha. O aroma o fez perceber que realmente estava com fome. Havia saído de casa sem tomar café da manhã, ansioso demais para colocar seu plano em prática. Obrigado, disse ele genuinamente tocado. Você não precisava. Claro que precisava. Ela se sentou à sua frente, estudando seu rosto com curiosidade. Todo mundo precisa comer. É o mínimo. Caio começou a comer, tentando não demonstrar o choque de estar degustando um prato de R$20, depois de uma vida inteira comendo nos melhores restaurantes do mundo. Era simples, mas gostoso, feito com carinho. Há quanto tempo você está na rua? Perguntou Bianca, sem julgamento na voz. Apenas curiosidade genuína. Algumas semanas, mentiu ele, improvisando a história que havia preparado. Perdi o emprego na construção civil. Não consegui pagar o aluguel. E família? Não tem ninguém. Caio hesitou. A pergunta tocou em algo doloroso, verdadeiro. Meu pai. A gente não se fala. Ele acha que eu sou um fracasso. Para sua surpresa, não era totalmente mentira. Eduardo realmente o via como fraco demais, sentimental demais para o mundo dos negócios. Sinto muito, disse Bianca. E ele podia ver que ela realmente sentia. Família é complicado às vezes. Eu sei como é. E você trabalha aqui há muito tempo. 4 anos. Ela deu um sorriso cansado. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas. Tenho uma mãe doente em casa e um irmão mais novo para cuidar. Irmão, Pedro. Ele tem 16 anos, é autista. O rosto dela se iluminou quando falou do garoto. É a pessoa mais pura que existe. Viu o mundo de um jeito que a gente já esqueceu. Sem maldade, sem preconceito. Caio sentiu um aperto no peito. Aqui estava uma mulher trabalhando duro, enfrentando dupla jornada para sustentar a família. E ainda assim encontrava forças para ser gentil com um estranho. Deve ser difícil, disse ele. É, mas a gente vai levando. Bianca olhou para o relógio de parede. Ai, minha pausa acabou. Preciso voltar. Ela se levantou, mas antes de sair, se virou para ele. Olha, Alan, eu sei que não nos conhecemos, mas se você quiser tomar um banho, se trocar, tem um albergue na rua Santa Ifigênia que é decente, e amanhã de manhã sempre sobra pão da padaria aqui da esquina. O seu João é gente boa, às vezes dá uma ajuda. Por que você está fazendo isso? Perguntou Caio, genuinamente curioso. Bianca parou na porta, pensou por um momento. Meu pai sempre dizia que a gente nunca sabe quando pode precisar da bondade de um estranho, e que tratar bem as pessoas não custa nada, mas pode significar tudo para quem recebe. Ela saiu, deixando Caio sozinho com seus pensamentos. Terminou de comer em silêncio, processando o que havia acontecido. Em menos de 1 hora, havia visto mais humanidade genuína do que em anos circulando pelos salões principais de seus restaurantes. Quando se preparava para sair, ouviu vozes alteradas vindas do corredor. Bianca, você perdeu o juízo. Era a voz de Reinaldo, o gerente. Não pode ficar dando comida para qualquer vagabundo que apareça aqui. Ele estava com fome, respondeu ela, mantendo a calma. E daí você acha que isso é casa da sopa dos pobres? Isso aqui é um negócio sério. Dar comida que ia para o lixo não vai quebrar a empresa. Não é sobre dinheiro, é sobre imagem. Se espalhar que a gente alimenta mendigo, vira bagunça.
E outra coisa, você já está no segundo atraso esta semana. Mais um, e você sabe o que acontece. Caio sentiu o sangue ferver. Bianca estava sendo repreendida por ter sido gentil, por ter demonstrado humanidade. E as ameaças de Reinaldo eram claramente abusivas. Quando Bianca voltou para buscar o prato, ele pôde ver que ela estava tentando disfarçar a frustração. Problemas? Perguntou ele. Nada demais. É assim mesmo por aqui. Ela forçou um sorriso. Você vai ficar bem, Alan. Vou sim, e Bianca. Obrigado, de verdade. Ela assentiu e se afastou. Caio saiu pela porta dos fundos, mas antes de ir embora, ficou alguns minutos observando o movimento pela janela. Viu Bianca correndo de mesa em mesa, sempre educada, sempre eficiente. Mesmo depois da humilhação, enquanto caminhava de volta para casa, uma certeza crescia dentro dele. Precisava voltar. Precisava conhecer melhor aquela mulher extraordinária que havia visto bondade onde outros viam apenas inconveniente. E mais que isso, precisava descobrir se ainda existiam pessoas como ela em seu mundo, ou se Bianca Teixeira era uma exceção rara em meio à frieza que havia aprendido a considerar normal. 7 anos antes, Nelson Teixeira chegou ao trabalho naquela manhã de segunda-feira com o mesmo entusiasmo de sempre. Aos 42 anos, era considerado um dos melhores chefes da rede Rodrigues, conhecido por sua dedicação e criatividade na cozinha, o restaurante Casa Rodrigues, que seria inaugurado em 2 semanas, seria o coroamento de sua carreira. Ele havia sido escolhido pessoalmente para ser o chefe principal. Bom dia, pessoal! Cumprimentou a equipe, amarrando o avental e checando o cardápio do dia. A cozinha fervilhava de atividade, com cozinheiros preparando os últimos testes antes da inauguração oficial. Bianca, então com 21 anos, trabalhava como auxiliar de garçonete no restaurante Matriz. Naquela manhã, havia ido buscar o pai para almoçarem juntos, como faziam toda segunda-feira. Pai, você viu o quadro elétrico da cozinha nova? Perguntou ela, preocupada. Está fazendo uns ruídos estranhos, e ontem vi umas faíscas. Nelson franziu o senho. Já reportei isso para o Reinaldo 3 vezes. Ele disse que é normal, que vão ajustar depois da inauguração. Mas e se for perigoso? Minha filha, eles sabem o que estão fazendo. O importante é que em 2 semanas vamos ter nosso próprio restaurante funcionando. Os olhos de Nelson brilhavam com o sonho realizado. E quem sabe você não vira gerente de salão? Você tem talento para isso. Bianca sorriu, compartilhando do entusiasmo do pai. Não sabia que aquela seria a última conversa que teriam. Na quarta-feira seguinte, o acidente aconteceu. Um curto-circuito no quadro elétrico mal instalado provocou um incêndio que se alastrou rapidamente pela cozinha. Nelson estava sozinho, terminando os preparativos para um evento de degustação, quando as chamas o cercaram. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois, tarde demais. Presente. Caio acordou naquela sexta-feira com a história de Bianca ecoando em sua mente. Durante toda a noite anterior, havia pesquisado discretamente sobre o acidente no Casa Rodrigues. Os registros oficiais eram vagos, quase suspeitos em sua simplicidade. Incêndio causado por descuido do funcionário Nelson Teixeira. Caso encerrado. Mas algo não batia. Nelson era conhecido por sua meticulosidade, seu cuidado extremo com segurança. Como um profissional assim causaria um acidente tão grave? Decidiu voltar à Rosa de Ouro. Precisava entender melhor a história de Bianca. E mais que isso, precisava vê-la novamente. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma força silenciosa, uma dignidade que permanecia intacta apesar das dificuldades. Desta vez, preparou-se com mais cuidado para o disfarce. Comprou roupas usadas em um brechó, escolheu uma mochila velha, até mesmo uma carteira surrada com alguns trocados. Alan precisava ser convincente. Chegou ao restaurante no meio da tarde, quando o movimento estava mais calmo. Bianca estava limpando as mesas do terraço quando o viu. Alan. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Você voltou, como está? Melhor, obrigado a você. Ele notou as olheiras em seus olhos, o cansaço que ela tentava disfarçar. Consegui tomar um banho naquele albergue que você falou. Que bom, você está com fome. Acho que sobrou um pouco do almoço. Mais uma vez, ela o conduziu para a mesa dos fundos. Desta vez, trouxe um prato de peixe grelhado com legumes e um copo de suco de laranja. Você sempre faz isso? Perguntou Caio enquanto comia.
Ajuda quem precisa. Bianca deu de ombros. Quando posso, não é grande coisa. Para quem recebe, é. Ela se sentou à sua frente, aproveitando uma pausa entre os atendimentos. Sabe, você me lembra meu pai. Ele também tinha essa bondade nos olhos, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Vocês eram próximos. Muito. Ele era tudo para mim e para o Pedro. A voz dela ficou mais baixa, carregada de saudade. Morreu há 7 anos, acidente de trabalho. Caio sentiu o estômago se contrair. Sinto muito, como foi? Incêndio na cozinha de um restaurante novo? Ele era chefe. Estava sozinho finalizando uns preparativos quando aconteceu. Bianca mexeu nas mãos, como sempre fazia quando ficava nervosa. A empresa disse que foi culpa dele, que ele havia sido descuidado com o fogão. Mas eu sei que não foi. Por que tem tanta certeza? Meu pai era meticuloso demais. Sempre conferia tudo 2, 3 vezes e tinha mais. Uns dias antes, ele havia comentado sobre problemas elétricos na cozinha. Disse que havia reportado, mas ninguém deu atenção. O sangue de Caio gelou. E vocês não processaram, não investigaram melhor. Com que dinheiro? Bianca deu um sorriso amargo. A empresa tinha advogados caros, laudos técnicos, testemunhas. Nós não tínhamos nada além da nossa palavra. E quem acreditaria em uma garçonete de 21 anos contra uma empresa poderosa? Que empresa era? Rede Rodrigues. Era um restaurante novo que iam inaugurar. O Casa Rodrigues, depois do acidente. Mudaram o nome para Vila Romana. Ela olhou para longe, perdida nas memórias. Irônico, né? Trabalho para a mesma empresa que matou meu pai e depois tentou destruir sua reputação. Caio quase engasgou com o suco. Por que continua trabalhando aqui então? Porque preciso. E por quê? Ela hesitou, como se estivesse revelando um segredo. Porque quero provar que meu pai era inocente. Sei que um dia a verdade vai aparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Caio lutava contra a culpa que crescia em seu peito como uma onda gigante. Sua família, sua empresa, havia destruído a vida daquela mulher extraordinária. E pior, ela nem sabia que estava conversando com o filho do homem responsável por tudo. Bianca, chamou Reinaldo da porta da cozinha. Mesa 7 está reclamando que o pedido está atrasado. Ela se levantou imediatamente. Já vou. E você aí? Reinaldo apontou para Caio com desdém. Não pode ficar perturbando a funcionária. Ela tem trabalho a fazer. Ele não está perturbando nada, defendeu Bianca. Está sim. E você? Pare de dar comida para vagabundo. Isso aqui não é asilo. Caio observou Reinaldo com novos olhos. Um homem de 50 e poucos anos, barriga pronunciada, bigode grisalho bem aparado. Havia algo em sua postura. Em seus olhos, que o incomodava profundamente. Era quase como se ele estivesse desafiando alguém a questionar sua autoridade. Desculpa, murmurou Caio, levantando-se. Não quero causar problemas. Não é problema nenhum, disse Bianca, olhando Reinaldo com uma frieza que não havia demonstrado antes. Você pode vir quando quiser, Alan. Quando Bianca saiu para atender a mesa, Caio ficou sozinho com Reinaldo por alguns segundos. O gerente o estudou com desconfiança. Você não é daqui da região, disse Reinaldo. De onde veio? Interior, respondeu Caio, mantendo a voz baixa. Reinaldo continuou o fitando. Conselho de amigo. Não se acostume com a bondade da Bianca. Ela tem mania de querer salvar todo mundo, mas isso não vai durar para sempre. Uma hora a generosidade dela vai acabar custando o emprego. Havia algo na forma como ele disse isso, uma ameaça mal disfarçada, que fez o sangue de Caio ferver. Mas se conteve, assentiu submissamente e saiu pela porta dos fundos, do lado de fora. Ficou observando pela janela. Viu Bianca correndo entre as mesas, sempre educada apesar do cansaço visível. Viu também Reinaldo a seguindo com o olhar, como um predador esperando o momento certo para atacar. Uma suspeita começou a se formar na mente de Caio. Reinaldo estava no Casa Rodrigues quando o acidente aconteceu. Havia alguma conexão entre ele e a morte de Nelson. Naquela noite, trancado em seu escritório, Caio acessou os arquivos confidenciais da empresa. Seus dedos voaram sobre o teclado, procurando qualquer informação sobre o incêndio de 7 anos atrás. O que encontrou o deixou de queixo caído.
Reinaldo Nascimento era, sim, supervisor da obra do Casa Rodrigues na época do acidente. Mais que isso, havia relatórios internos de manutenção que ele havia assinado, aprovando a instalação elétrica apenas 3 dias antes da tragédia. Caio abriu arquivo após arquivo, sua indignação crescendo a cada documento. Havia e-mails internos discutindo a possibilidade de atrasar a inauguração para resolver pequenos problemas técnicos. A resposta de Eduardo era sempre a mesma: inauguração não pode atrasar, resolvam depois. E Reinaldo, como supervisor, havia concordado com tudo. Mais ainda, havia um relatório de segurança que nunca foi entregue à polícia, detalhando falhas na instalação elétrica que poderiam causar exatamente o tipo de acidente que matou Nelson. Caio se recostou na cadeira, sentindo-se fisicamente doente. Sua família não apenas havia causado a morte de Nelson Teixeira por negligência, havia ativamente encoberto as evidências e deixado a culpa recair sobre a vítima. E Reinaldo, o homem que agora ameaçava Bianca diariamente, havia sido cúmplice direto de tudo isso. O pior de tudo era que Bianca continuava trabalhando para eles, servindo mesas com um sorriso no rosto, enquanto o assassino de seu pai a humilhava todos os dias. Caio fechou o computador com força, as mãos tremendo de raiva. Precisava fazer algo. Mas o quê? Como poderia revelar a verdade sem expor sua própria identidade? Como poderia olhar nos olhos de Bianca, sabendo que era filho do homem que havia destruído sua família? Uma coisa estava clara: precisava conhecer melhor toda a história. Precisava entender exatamente o que havia acontecido naquela noite de 7 anos atrás. E precisava decidir se estava disposto a destruir sua própria vida para fazer justiça pela mulher que, em apenas 2 encontros, havia mexido com seu coração de uma forma que ele nunca imaginou possível. O fim de semana passou como um borrão de ansiedade e culpa para Caio. Ele se trancou no apartamento, mergulhando cada vez mais fundo nos arquivos da empresa. O que descobriu foi pior do que imaginava: um padrão sistemático de negligência disfarçada de eficiência empresarial. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava acessar arquivos físicos que ficavam no subsolo do prédio. Documentos que não haviam sido digitalizados. "Bom dia, Ana Beatriz", cumprimentou a secretária, que pareceu surpresa em vê-lo tão cedo. "Senhor Rodrigues, o senhor está bem. Parece meio abatido." Caio se olhou rapidamente no reflexo da janela. Realmente, as noites mal dormidas estavam cobrando seu preço. Olheiras profundas, cabelo desalinhado, uma inquietação que não conseguia disfarçar. "Só um pouco cansado. Vou ficar no arquivo por algumas horas. Não me transfiram ligações, por favor." Desceu até o subsolo, onde ficavam guardados anos de documentação da empresa. O cheiro de papel velho e poeira impregnava o ar. Encontrou as caixas referentes ao período de 2017 e 2018, época da construção e inauguração do Casa Rodrigues. O que achou o fez sentar pesadamente em uma cadeira empoeirada. Havia um relatório de auditoria interna, datado de 1 semana antes do acidente, que listava 15 irregularidades na instalação elétrica do novo restaurante. O documento estava assinado por um engenheiro que Caio não conhecia, Roberto Silva, e o parecer era claro: recomendo urgentemente a suspensão das atividades até que os problemas sejam corrigidos. Risco iminente de incêndio. Na página seguinte, havia uma resposta manuscrita de Eduardo. Recomendações recebidas. Inauguração mantida conforme cronograma. Ajustes serão feitos gradualmente. E embaixo, uma assinatura que Caio reconheceu imediatamente: Reinaldo Nascimento, como supervisor responsável. Mas o pior estava por vir. No fundo da caixa, encontrou um envelope lacrado com a etiqueta "Confidencial" e Rodrigues. Dentro, havia um documento que o fez questionar tudo o que acreditava saber sobre o pai. Era um acordo de silêncio assinado com Roberto Silva, o engenheiro que havia emitido o parecer desfavorável em troca de R$200 mil. Silva concordava em não revelar publicamente suas descobertas sobre as irregularidades do Casa Rodrigues. O documento datava de 3 dias após a morte de Nelson. Eduardo havia literalmente comprado o silêncio da única pessoa que poderia provar a negligência da empresa. Caio guardou cópias de todos os documentos relevantes e voltou para seu escritório com as pernas bambas. Precisava processar o que havia descoberto. Mas mais que isso, precisava ver Bianca. Havia uma urgência estranha em estar perto dela.
como se sua presença pudesse amenizar o peso da culpa que carregava. Na hora do almoço, voltou a se disfarçar como Alan. Desta vez, havia aperfeiçoado a caracterização. Roupas mais gastas, barba de 2 dias, até mesmo um corte superficial na mão para dar autenticidade à história. Chegou à rosa de ouro no meio da tarde, horário que havia percebido ser mais tranquilo. Bianca estava organizando os talheres de prata quando o viu entrar. Alan, seu rosto se iluminou novamente e Caio sentiu uma pontada de culpa ainda mais intensa. Você está bem, parece que machucou a mão. Foi nada, só um arranhão. Ele mostrou o pequeno corte auto-infligido. Estava procurando trabalho numa obra e me cortei num pedaço de ferro. Vem cá, vou limpar isso para você. Ela o levou até a pequena cozinha dos funcionários e lavou cuidadosamente o ferimento com água e sabão. Depois aplicou um band-aid que tinha na bolsa. Sempre carrego alguns, explicou, notando o olhar surpreso dele. Com o Pedro em casa, a gente nunca sabe quando vai precisar. O toque delicado de suas mãos, a preocupação genuína em seus olhos. Tudo isso fez o coração de Caio acelerar, de uma forma que ele não entendia completamente. Fale mais sobre o Pedro, disse ele enquanto ela preparava um prato de comida. Você parece muito orgulhosa dele. O rosto de Bianca se transformou completamente quando falou do irmão. Ele é incrível, Alan. Tem uma forma única de ver o mundo. Desenha coisas lindas. Lembra de detalhes que a gente nem percebe. Ela riu baixinho. Semana passada ele me disse que eu estava triste porque minha aura estava meio azul escuro e estava certo. Eu tinha brigado com o Reinaldo e estava mesmo chateada. Reinaldo te incomoda muito. A expressão dela mudou instantaneamente, como se uma nuvem tivesse passado pelo sol. Ele é complicado. Está aqui há muito tempo. Se acha dono do pedaço, às vezes acho que ele guarda rancor de mim por algum motivo. Rancor por quê? Bianca hesitou, mexendo nervosamente em um pano de prato. Não sei se deveria falar isso, mas às vezes tenho a impressão de que ele sabe de alguma coisa sobre a morte do meu pai. A forma como ele me olha, como age quando eu faço perguntas sobre o passado, o sangue de Caio gelou. Que tipo de perguntas? Coisas simples. Uma vez perguntei se ele lembrava dos problemas elétricos que meu pai havia reportado. Ele ficou muito irritado. Disse que eu estava remoendo o passado e que era melhor deixar os mortos em paz. Caio sentiu uma raiva surda crescendo dentro dele. Reinaldo não apenas havia sido cúmplice da negligência que matou Nelson. Estava agora intimidando a filha dele para manter o silêncio. E você nunca tentou investigar por conta própria. Como? Não tenho acesso a nada. Não conheço ninguém importante. Bianca deu de ombros. Mas Caio podia ver a frustração contida em seus gestos. Às vezes sonho que alguém aparece com evidências, que a verdade vem à tona, mas são só sonhos. E se não fossem, ela o olhou com curiosidade. O que quer dizer? E se existisse alguém disposto a ajudar? Alguém com acesso a informações? Por que você faria isso, mal me conhece? A pergunta o pegou desprevenido. Por quê? Realmente. Porque estava apaixonado por ela. Porque se sentia culpado. Porque finalmente havia encontrado algo que valia mais que dinheiro ou poder. Porque às vezes a gente encontra pessoas que merecem justiça, disse ele, surpreso com a sinceridade de suas próprias palavras. Bianca o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Você é diferente, Alan. Não é como os outros que passam por aqui. Diferente como? Mais instruído. A forma como fala, como se expressa. Já teve uma vida melhor. Não teve. Caio sentiu o suor frio na testa. Precisava ser mais cuidadoso. Estudei um pouco, quando era mais novo, antes de tudo dar errado. O que deu errado? Ele improvisou rapidamente. Família rica, mas sem coração. Quando minha mãe morreu, meu pai me cortou da herança porque eu questionava os métodos dele. Disse que eu era fraco demais para os negócios. Novamente, não era totalmente mentira. E Bianca pareceu aceitar a explicação. Sinto muito. Deve ser difícil carregar isso. É, mas encontrar pessoas como você me faz pensar que ainda existe bondade no mundo. O momento foi interrompido pela chegada abrupta de Reinaldo. Bianca, mesa 15 está esperando a sobremesa há 10 minutos.
Ele olhou para Caio com evidente irritação. E você ainda está aqui. Não falei para não voltar. Ele não está atrapalhando, defendeu Bianca. Está sim, e você está gastando tempo demais com ele. Reinaldo se aproximou, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de ambos. Esse é seu último aviso, Bianca. Ou você foca no trabalho ou arruma outro emprego. Senhor Reinaldo. Caio se levantou, forçando uma postura submissa. A culpa é minha. Não quero que ela tenha problemas por minha causa. Pelo menos você entende a situação. Reinaldo sorriu de forma desagradável. Agora suma daqui e não volte. Esta é uma empresa séria, não casa de caridade. Caio saiu, mas não antes de trocar um olhar significativo com Bianca. Havia algo no comportamento de Reinaldo, uma agressividade desproporcional, que confirmava suas suspeitas. O homem estava claramente nervoso, como se a presença de qualquer pessoa questionadora o incomodasse. Do lado de fora do restaurante, Caio observou pela janela Reinaldo repreendendo Bianca mais uma vez. A forma como ele gesticulava, como se posicionava sobre ela, tudo indicava um homem acostumado a usar seu poder para intimidar. Naquela noite, de volta ao apartamento, Caio tomou uma decisão. Não podia simplesmente entregar as evidências para Bianca sem explicar como as havia conseguido, mas podia começar a plantar sementes, a fazer perguntas que a levariam na direção certa. Mais importante ainda, precisava encontrar uma forma de tirar Reinaldo de perto dela. O homem era claramente uma ameaça, e não apenas profissional. Havia algo na forma como olhava para Bianca que deixava Caio profundamente incomodado. Pegou o telefone e ligou para um detetive particular que já havia usado a empresa em outras ocasiões. Marcos, é Caio Rodrigues. Preciso de uma investigação discreta. Quero tudo sobre um funcionário meu. Reinaldo Nascimento, histórico profissional, pessoal, financeiro, tudo. Algum prazo específico. Ontem. Desligou o telefone e voltou aos documentos espalhados sobre a mesa. Havia decidido algo durante o jantar. Não importava o que custasse. Ia fazer justiça por Nelson Teixeira. E se isso significasse destruir a própria empresa familiar, que assim fosse, o relatório do detetive chegou 2 dias depois. E o que Caio leu o deixou ainda mais furioso. Reinaldo Nascimento tinha um histórico de assédio moral no trabalho. 3 processos trabalhistas arquivados por acordo. E o mais perturbador, havia sido transferido do Casa Rodrigues para a Rosa de Ouro imediatamente após o acidente que matou Nelson. Uma transferência que parecia mais uma promoção disfarçada do que uma punição. Mas havia algo ainda mais sinistro. Nas últimas semanas, Reinaldo havia feito depósitos incomuns em sua conta bancária. Quantias que não batiam com seu salário. Alguém estava pagando por seu silêncio, e Caio tinha uma forte suspeita de quem era. Na quinta-feira, decidiu confrontar o pai de forma indireta. Chegou ao escritório de Eduardo com uma pasta contendo alguns dos documentos que havia encontrado. Mas sem revelar toda a extensão de sua investigação, pai, preciso falar com você sobre algo que descobri. Eduardo levantou os olhos dos relatórios financeiros, visivelmente irritado com a interrupção. Se for sobre algum problema operacional, resolve com os gerentes. Não tenho tempo para detalhes. É sobre o acidente no Casa Rodrigues. Em 2018. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo colocou a caneta devagar sobre a mesa. Estudou o rosto do filho com aqueles olhos calculistas que Caio conhecia tão bem. Por que você está mexendo nisso? Porque estou revendo alguns processos antigos e encontrei inconsistências. Caio colocou um dos relatórios sobre a mesa. Este parecer técnico nunca foi apresentado às autoridades. Por quê? Eduardo pegou o documento. Fingiu lê-lo como se fosse a primeira vez. Mas Caio percebeu a tensão em seus ombros. Isso aqui é especulação técnica. Não tinha relevância para o caso. 15 irregularidades elétricas não têm relevância. O laudo oficial concluiu que o acidente foi causado por negligência do funcionário. Caso encerrado. E o engenheiro que assinou este relatório, Roberto Silva, por que nunca mais trabalhou para nenhuma empresa do setor? A máscara de Eduardo começou a rachar. Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou observando a cidade lá embaixo por alguns segundos antes de responder. Caio, você está sendo ingênuo. Este é um negócio, não uma obra de caridade. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis para proteger centenas de empregos, milhões em investimentos.
Decisões como comprar o silêncio de testemunhas. Eduardo se virou bruscamente. Cuidado com suas acusações. Não são acusações. Pai, são fatos. Caio se levantou também, encarando o homem que havia admirado por tantos anos. Um homem morreu por nossa negligência e sua família foi deixada sem nada, ainda por cima carregando a culpa. A família recebeu o seguro de vida. 50 mil reais para uma família que perdeu o provedor e ainda teve a honra do pai destruída. Eduardo voltou para a mesa. Sentou-se pesadamente. Por um momento, Caio viu não o empresário implacável, mas um homem de 62 anos carregando o peso de decisões duvidosas. Você não entende como funciona o mundo real, Caio. Se tivéssemos assumido a culpa, a empresa teria falido. Centenas de funcionários teriam perdido seus empregos. Fornecedores teriam ficado sem receber. Investidores teriam perdido milhões. E isso justifica destruir a vida de uma família inocente. Justifica proteger muitas outras famílias que dependem desta empresa. Caio sentiu uma náusea profunda. E Reinaldo, por que ele ainda está trabalhando para nós? Porque foi um bom funcionário que seguiu ordens. E porque sabe manter a boca fechada. A frieza na voz do pai o chocou. Eduardo não demonstrava nem um pingo de remorso, nem um traço de humanidade em relação ao que havia acontecido. Pai, precisamos corrigir isso. Podemos ajudar a família, esclarecer a verdade. Não podemos e não vamos. Eduardo bateu a mão na mesa com força. Esse assunto está morto e enterrado há 7 anos. E vai continuar assim. Você vai esquecer o que descobriu e não vai mexer mais nisso. É uma ordem. Caio saiu do escritório com uma certeza cristalina. Não podia contar com o pai. Eduardo havia escolhido seu lado há muito tempo. E não era o lado da justiça. Yamanasta, na sexta-feira, voltou à Rosa de Ouro como Alan. Mas desta vez com um propósito mais específico, precisava conversar com Bianca sobre o irmão, conhecer mais sobre a família dela. Cada detalhe que descobria sobre sua vida o fazia admirá-la ainda mais. E ao mesmo tempo aumentava sua agonia por estar enganando-a. Encontrou-a no terraço, preparando as mesas para o jantar. Ela sorriu ao vê-lo, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma tristeza que ela tentava disfarçar. Oi, Alan. Como você está? Bem. E você? Parece preocupada. Bianca hesitou. Depois suspirou. É o Pedro. Ele está passando por uma fase difícil. Às vezes tem umas crises, sabe? E eu não sei como ajudar. Que tipo de crises? Ele fica muito agitado quando a rotina muda. E esta semana teve uns problemas na escola. Uns meninos ficaram provocando ele, chamando de maluco. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela engoliu rapidamente. Ele chegou em casa chorando, perguntando por que era diferente dos outros. Caio sentiu o peito apertar. Deve ser muito difícil para vocês dois. Às vezes eu me sinto perdida. Minha mãe ajuda como pode, mas ela está sempre cansada por causa dos remédios. E eu? Ela parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. E você o quê? Nada. Esquece. Bianca, pode falar comigo, não vou julgar. Ela o olhou nos olhos, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Às vezes eu me sinto culpada, como se não fosse suficiente para cuidar de tudo. O Pedro precisa de tanta atenção. Minha mãe precisa de remédios caros. E eu aqui, ganhando uma miséria, sendo humilhada pelo Reinaldo todo dia. Por que não procura outro emprego? Com que experiência, que curso? E mesmo que conseguisse, quem garante que seria melhor? Ela limpou uma lágrima que havia escapado. Desculpa, não queria desabafar assim. Você já tem seus próprios problemas. Não precisa pedir desculpa. Todo mundo precisa desabafar às vezes. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. E Caio lutava contra a vontade de contar tudo. Quem ele realmente era. O que havia descoberto. Quanto dinheiro poderia oferecer para resolver todos os problemas dela. Mas sabia que isso destruiria qualquer possibilidade de relacionamento real entre eles. Posso conhecer o Pedro? Perguntou impulsivamente. Bianca o olhou surpresa. Conhecer. Se você não se incomodar, tenho experiência com crianças especiais. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma forma. Você tem experiência com autismo. Caio improvisou rapidamente. Meu primo era autista. Aprendi algumas coisas cuidando dele quando éramos mais novos. Era mentira.
Mas uma mentira que talvez pudesse se tornar verdade, ele podia pesquisar, aprender, realmente tentar ajudar. Seria incrível, disse Bianca. E pela primeira vez naquela tarde, seu sorriso foi genuíno. Pedro não tem muitos amigos. Na verdade, não tem nenhum. Então está combinado, quando você quiser. Que tal domingo é meu dia de folga? Posso fazer um almoço simples, se você não se importar com nossa casa humilde. Claro que não me importo. Ela lhe deu o endereço. Um bairro da periferia que Caio conhecia apenas de nome. Mais uma prova do abismo social que existia entre eles. Bianca. A voz áspera de Reinaldo cortou o momento. Quantas vezes vou ter que falar? Pare de conversar com vagabundo e vá trabalhar. Desta vez, algo dentro de Caio explodiu. Ele se levantou e encarou Reinaldo de frente. Ela não estava fazendo nada demais. Só sendo educada. E você acha que pode dar opinião aqui? Quem você pensa que é? Alguém que sabe reconhecer uma pessoa boa quando vê. Os dois homens se fitaram por alguns segundos tensos. Reinaldo era mais baixo que Caio, mas tinha o peso da autoridade do local. Ainda assim, havia algo no olhar de Caio. Uma firmeza que não combinava com sua aparência de mendigo, que o fez recuar ligeiramente. Suma daqui antes que eu chame a segurança. Não precisa. Já estava indo mesmo. Caio se virou para Bianca. Te vejo domingo. Enquanto saía, ouviu Reinaldo repreendendo Bianca mais uma vez. A voz dele estava mais alta que o necessário, claramente tentando intimidar, e funcionava. Caio podia ver a tensão nos ombros dela. A forma como evitava o olhar do gerente do lado de fora fez uma ligação. Marcos, quero que você descubra tudo sobre a vida pessoal de Reinaldo Nascimento, dívidas, vícios, fraquezas, tudo. E quero também que monitore discretamente as movimentações financeiras dele. Estava na hora de intensificar a pressão sobre Reinaldo. E se isso significasse usar métodos questionáveis, que assim fosse, o homem havia destruído a vida de uma família e agora estava intimidando a filha da vítima, Caio não ia permitir que isso continuasse. O domingo chegou com um céu cinzento típico do inverno paulistano. Caio acordou antes do alarme. Ansioso e nervoso de uma forma que não sentia há anos, ia conhecer a família de Bianca, entrar em sua vida real, ver de perto a realidade que sua própria família havia ajudado a criar. Vestiu as roupas de Alan, jeans desbotado, camiseta simples, tênis surrados, mas teve o cuidado de não exagerar na caracterização. Hoje precisava parecer apresentável o suficiente para conhecer uma mãe e um adolescente. O endereço que Bianca havia dado ficava em Cidade Tiradentes, a mais de 1 hora do centro da cidade. Caio pegou o metrô pela primeira vez em anos, observando o movimento dos domingos, as famílias voltando da igreja, jovens com roupas de clube indo para jogos de futebol. A casa era pequena, mas bem cuidada. Portão de ferro pintado de azul, pequeno jardim com flores na frente, janelas com cortinas floridas. Havia algo acolhedor naquele lugar simples que contrastava drasticamente com o apartamento minimalista e frio onde Caio vivia. Bianca abriu a porta antes mesmo dele bater. Estava usando um vestido simples de cor rosa, cabelos soltos caindo sobre os ombros, sem o uniforme de garçonete. Parecia mais jovem, mais relaxada. Alan, que bom que você veio. Seu sorriso era genuíno, iluminando todo o rosto. Entra, por favor. A sala era pequena, mas organizada. Sofá de tecido florido, televisão antiga, algumas plantas espalhadas pelos cantos, nas paredes, diversos desenhos coloridos que claramente eram obra de Pedro. Mãe, vem conhecer o Alan, gritou Bianca em direção aos quartos. Uma mulher de aproximadamente 50 anos apareceu, apoiando-se levemente numa bengala. Tinha os mesmos olhos bondosos de Bianca, mas o rosto marcado pelo cansaço e pela doença. Muito prazer, dona. Cleusa. Pode me chamar de Dona Cleusa. Ela o cumprimentou com um sorriso caloroso. A Bianca falou muito de você. Disse que é uma boa pessoa. Caio sentiu um nó na garganta. Se ela soubesse quem ele realmente era. E cadê o Pedro? Perguntou, tentando desviar o foco de si mesmo. Está no quarto, desenhando. É meio tímido com pessoas novas. Bianca chamou mais alto. Pedro, vem aqui. Tem alguém que quer te conhecer.
Alguns minutos depois, um adolescente magro apareceu na porta. Tinha os cabelos castanhos desarrumados, usava óculos grandes demais para o rosto e segurava um caderno de desenho contra o peito como um escudo. Oi, Pedro. Sou o Alan. Caio se agachou para ficar na altura dele. Sua irmã me falou que você desenha muito bem. Pedro o estudou por alguns segundos. Depois olhou para Bianca como se pedisse permissão para falar. Ele é legal, Pedro. Pode mostrar seus desenhos para ele. O garoto se aproximou devagar. Abriu o caderno numa página específica. Era um desenho incrível de um pássaro azul, com detalhes que demonstravam uma habilidade artística impressionante. Nossa, isso é fantástico! A admiração de Caio era genuína. Você tem um talento incrível. Pedro sorriu timidamente. Obrigado. Esse é um sabiá azul. Eles estão em extinção. Como você sabe disso? Eu leio sobre animais e desenho eles. Pedro folheou o caderno, mostrando página após página de desenhos detalhados. Onças, araras, micos-leões dourados. Papai sempre dizia que a gente tem que cuidar dos animais. A menção ao pai trouxe um silêncio momentâneo. Caio viu Bianca e Dona Cleusa trocarem olhares carregados de saudade. Seu pai era uma pessoa especial, disse Caio cuidadosamente. Era o melhor pai do mundo, respondeu Pedro com simplicidade. Ele cozinhava muito bem e sempre me deixava ajudar na cozinha. Pedro, vai lavar as mãos que o almoço já está pronto, interrompeu Bianca, claramente tentando mudar de assunto. O almoço foi simples. Arroz, feijão, frango ensopado e salada. Mas feito com carinho, Caio não conseguia lembrar da última vez que havia comido uma refeição caseira daquela forma. Sentado numa mesa pequena, conversando sobre coisas cotidianas, Alan trabalha em construção, explicou Bianca para a mãe. Está passando por uma fase difícil, assim como a gente já passou. Ah, meu filho, trabalho sempre aparece para quem quer trabalhar, disse Dona Cleusa com sabedoria simples. O importante é nunca perder a dignidade, não é verdade? É verdade, concordou Caio, engolindo a ironia amarga. Ele, que nunca havia trabalhado um dia sequer em construção, sendo consolado por uma mulher que trabalhara a vida toda para sustentar a família. Papai sempre falava isso também, disse Pedro de repente. Que trabalho digno não tem vergonha. Ele tinha muito orgulho de ser chefe. Pedro. Bianca tentou interromper. Tudo bem, disse Caio. Gostaria de ouvir sobre seu pai. Pedro se animou. Ele fazia as melhores comidas do mundo e me ensinou algumas receitas, quer ver? Antes que alguém pudesse responder. Pedro correu para o quarto e voltou com um caderno diferente. Não de desenhos, mas de receitas escritas à mão, com letra caprichada. Ele escreveu tudo aqui. Disse que um dia eu podia cozinhar também, se quisesse. Caio folheou o caderno com cuidado. As receitas eram sofisticadas. Técnicas culinárias que ele reconhecia dos melhores restaurantes. Nelson Teixeira realmente era um chefe talentoso. Esta aqui era a especialidade dele, disse Pedro, apontando para uma receita de risoto de camarão com açafrão. Ele inventou para a inauguração do restaurante novo. Ia se chamar Risoto Nelson. O silêncio que se seguiu foi pesado. Caio olhou para Bianca e viu lágrimas nos olhos dela. Era o sonho dele, murmurou ela. Ter um prato com o próprio nome no cardápio. Caio sentiu uma dor física no peito. Nelson havia criado aquela receita para a inauguração do Casa Rodrigues, o restaurante onde morreu. Um sonho que se transformou em pesadelo. Ele ainda está vivo aqui, disse Caio, tocando o caderno com reverência. Nas receitas, nas lembranças, no carinho que vocês têm por ele. É o que eu sempre falo para o Pedro, disse Dona Cleusa, limpando os olhos. Papai continua conosco de outras formas. Depois do almoço, Pedro insistiu em mostrar mais desenhos para Alan. Sentaram-se no pequeno sofá da sala, o caderno entre eles, enquanto o garoto explicava cada obra com entusiasmo crescente. Esse aqui é diferente, disse Pedro, mostrando um desenho de um homem de avental em uma cozinha. É papai no último dia dele. Caio olhou mais de perto. O desenho mostrava um homem sorridente, rodeado de panelas e ingredientes. Claramente feliz em seu ambiente de trabalho. Como você lembra disso? Você era bem pequeno. Eu fui visitá-lo no trabalho naquele dia. Bianca me levou.
Pedro tocou o desenho carinhosamente. Ele estava muito animado. Disse que ia fazer o prato mais gostoso do mundo para a inauguração. Bianca se levantou abruptamente. Pedro, vou lavar a louça. Você mostra o resto dos desenhos para o Alan. Caio a viu sair da sala rapidamente, claramente emocionada. Seguiu-a até a pequena cozinha, onde ela estava de costas para ele, lavando os pratos com movimentos mecânicos. Bianca, desculpa, é que, às vezes é difícil ouvir o Pedro falar do papai. Ele lembra de tanta coisa boa e eu... Ela parou, respirou fundo. Eu só consigo lembrar da dor. Caio se aproximou, sem saber o que dizer, como consolá-la sem revelar que sabia exatamente o que havia acontecido naquele dia. É normal sentir isso. Cada pessoa lida com a perda de uma forma. Não é só a perda. Alan, é a injustiça. Ela se virou para encará-lo, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. 7 anos se passaram, e eu ainda acordo de madrugada pensando que meu pai morreu sendo culpado por algo que não fez. Que ele morreu achando que havia falhado. Você tem tanta certeza de que ele era inocente? Absoluta. Meu pai era meticuloso, cuidadoso, nunca deixaria um forno ligado, nunca seria descuidado com eletricidade. Alguém mentiu naquele dia, Alan, e essa pessoa está por aí, vivendo tranquilamente, enquanto minha família carrega essa marca. A dor na voz dela era devastadora. Caio lutou contra o impulso de abraçá-la, de contar tudo, de prometer que ia fazer justiça. E se eu disser que acredito em você, acreditar não muda nada. Eu precisaria de provas, e essas provas não existem. Ou se existem, estão bem guardadas por gente poderosa. E se existissem, se alguém encontrasse essas provas... Bianca o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Por que você está fazendo essas perguntas? Por quê? Caio hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque às vezes as pessoas certas aparecem na nossa vida no momento certo, e talvez seja a hora de você ter um pouco de fé. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar algo em seus olhos. Você não é quem parece ser, não é, Alan? O coração de Caio acelerou. O que quer dizer? Tem algo em você, na forma como fala, como se porta. Você já teve uma vida muito diferente, não teve? Todos nós já tivemos vidas diferentes em algum momento. Isso não é resposta. Caio respirou fundo. Estava chegando perigosamente perto de revelar tudo. E ainda não era a hora. Digamos que eu entendo o que é carregar o peso de decisões ruins de família, e que às vezes a redenção vem de formas inesperadas. Bianca assentiu lentamente, como se aquela resposta enigmática fizesse algum sentido para ela. Obrigada por hoje, Alan. Por ser gentil com o Pedro. Por ouvir nossa história. Não sei o que você está escondendo, mas sei que você tem um bom coração. Se ela soubesse, pensou Caio enquanto voltava para casa. Se ela soubesse que estava apaixonado pela filha do homem que sua família havia matado. Caio passou a semana seguinte em agonia. A visita à casa de Bianca havia mudado tudo. Não era mais apenas uma questão de justiça abstrata. Era sobre Pedro sorrindo enquanto mostrava os desenhos do pai. Sobre Dona Cleusa falando com orgulho de Nelson. Sobre Bianca carregando sozinha o peso de sustentar uma família destruída por sua empresa. Na quinta-feira, o detetive ligou com informações que finalmente deram a Caio a munição que precisava. Encontrei algo interessante sobre Reinaldo, disse Marcos. Ele tem dívidas de jogo, muitas dívidas, e nos últimos meses tem recebido pagamentos regulares de uma conta offshore ligada à Rodrigues Holdings. Quanto? 10 mil por mês. Sempre no dia 15. Eduardo estava pagando o silêncio de Reinaldo há anos. A confirmação de suas suspeitas deu a Caio uma estranha sensação de alívio misturada com nojo. Preciso de cópias de tudo, extratos, comprovantes, tudo que você conseguir. Já está sendo preparado, mas Caio, cuidado com o que vai fazer com essas informações. Esse tipo de evidência pode destruir muita gente. É exatamente isso que eu pretendo. Naquela sexta-feira, Caio tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não aguentava mais carregar aquele peso, mentir para Bianca, vê-la trabalhar para as pessoas que haviam destruído sua família. Precisava contar tudo. Mesmo sabendo que isso significaria perdê-la para sempre, chegou à Rosa de Ouro no final da tarde. Quando o movimento estava diminuindo,
Bianca estava organizando as mesas do terraço quando o viu. Seu rosto se iluminou como sempre, e aquele sorriso quase o fez desistir de tudo. Alan, que surpresa! Pedro não para de falar em você desde domingo. Acho que você conquistou um novo amigo. Bianca, preciso falar com você. É importante. Algo no tom de sua voz deve ter a alertado, porque sua expressão mudou imediatamente. Aconteceu alguma coisa. Podemos conversar em particular, talvez depois do seu expediente. Meu turno acaba em 1 hora. Podemos ir tomar um café na padaria da esquina. Na verdade, seria melhor na sua casa. É sobre seu pai. Os olhos dela se arregalaram. Você descobriu alguma coisa. Descobri tudo. 1h30 depois, estavam sentados na pequena sala da casa de Bianca. Dona Cleusa havia saído para comprar remédios, e Pedro estava no quarto fazendo lição de casa. Estavam sozinhos, e Caio nunca havia se sentido tão nervoso em toda a vida. Antes de eu começar, disse ele, preciso que você saiba que tudo o que eu senti por você, toda a admiração, todo o carinho, isso é real. É a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Bianca franziu o senho. Alan, você está me assustando do que está falando. Caio respirou fundo, sabendo que não havia volta depois daquele momento. Meu nome não é Alan, é Caio. Caio Rodrigues. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma, tentando processar a informação. Rodrigues, como a empresa, sou filho do Eduardo Rodrigues, herdeiro da rede de restaurantes. A cor sumiu do rosto dela. Levantou-se bruscamente, cambaleou ligeiramente, se apoiou na parede. Isso é uma piada de mau gosto. Não é piada, Bianca. E há mais. Ele tirou da mochila uma pasta com cópias de todos os documentos que havia encontrado. Seu pai não causou o acidente. Ele foi vítima de negligência criminosa da minha empresa. E eu tenho as provas. Com mãos trêmulas, Bianca pegou os papéis, o relatório do engenheiro, os e-mails de Eduardo, o acordo de silêncio, os comprovantes de pagamento para Reinaldo, tudo estava ali, preto no branco. Meu Deus, sussurrou ela, afundando no sofá. Meu Deus do céu. Seu pai reportou os problemas elétricos várias vezes. Foi ignorado. O acidente era previsível, evitável. E depois que aconteceu, meu pai comprou o silêncio das testemunhas e deixou a culpa recair sobre Nelson. Bianca lia documento após documento, lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Quando chegou aos extratos bancários mostrando os pagamentos para Reinaldo, algo dentro dela se quebrou. 7 anos, murmurou. 7 anos eu trabalhei para essas pessoas. 7 anos sendo humilhada pelo homem que mentiu sobre meu pai. Bianca, não. Ela se levantou de um salto, jogando os papéis para o alto. Não fala comigo, não fala o meu nome. Por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você mentiu desde o primeiro dia? Que fingiu ser mendigo para o quê? Se divertir com a nossa pobreza. Não foi assim. Eu queria entender. Queria ver como vocês eram tratados. Como um experimento social. Como um jogo. Caio se levantou também. Tentou se aproximar. Mas ela recuou como se ele fosse perigoso. No começo talvez tenha sido isso. Mas depois que conheci você, tudo mudou. Eu me apaixonei, Bianca, de verdade. Apaixonado. Ela riu. Mas era um riso amargo, sem humor. Você acha que pode brincar com a minha vida? Mentir sobre tudo. E depois dizer que está apaixonado. Eu sei como parece, mas você não sabe nada. Não sabe o que é trabalhar 16 horas por dia para pagar o remédio da mãe. Não sabe o que é ser humilhada todos os dias pelo assassino do próprio pai. Não sabe o que é achar que você é louca por acreditar na inocência dele. Pedro apareceu na porta do quarto, claramente assustado com os gritos. Bianca, o que está acontecendo? Ela limpou rapidamente as lágrimas. Tentou se recompor. Nada, Pedro. Volta para o quarto. O Alan está bem. Ele parece triste. Ele não é o Alan, Pedro. E ele vai embora agora. Caio olhou para o garoto, viu a confusão em seus olhos e sentiu seu coração se despedaçar. Em 1 semana, Pedro havia se afeiçoado a ele. E agora tudo desmoronava. Pedro,
disse ele suavemente. Às vezes os adultos cometem erros, erros grandes. E eu cometi um muito grande. Você pode consertar. A pergunta inocente atingiu Caio como um soco. Vou tentar. Pedro, vou tentar muito. Saia, gritou Bianca. Saia da minha casa agora. Bianca, por favor, me deixa te mostrar o que pretendo fazer com essas informações. Vou denunciar meu próprio pai. Vou. Tarde demais. Você teve uma semana para me contar a verdade. Uma semana onde fingiu se importar. Onde me fez acreditar que finalmente havia alguém do meu lado. Eu estou do seu lado. Você é um Rodrigues. Você é filho do homem que matou meu pai. Como pode estar do meu lado? A acusação doeu mais que qualquer tapa, porque ela estava certa. Ele era filho de Eduardo, herdeiro de um império construído sobre mentiras e injustiças. Vou fazer a coisa certa, Bianca, vou expor tudo. Para limpar sua consciência, para se sentir melhor, para fazer justiça ao seu pai. Não pronuncie o nome dele, você não tem esse direito. Caio pegou a pasta de documentos, deixou sobre a mesa. Isso aqui é seu, são as provas que você sempre quis. Você pode fazer o que quiser com elas. E depois, acha que vai me conquistar sendo o herói que finalmente trouxe a verdade à tona. Não espero nada de você. Só quero que saiba que seu pai era um homem íntegro, que vocês estavam certos o tempo todo. Bianca o olhou com uma mistura de dor e desprezo que ele nunca esqueceria. Sabe qual é a pior parte? É que por um momento eu acreditei que você realmente se importava, que finalmente havia encontrado alguém que me via como pessoa, não como alguém para ter pena. Eu me importo, mais do que você pode imaginar. Mentira! Se você se importasse, teria me contado a verdade desde o início. Teria me dado a escolha de confiar em você ou não. Você teria me rejeitado imediatamente. E eu teria razão. Ela foi até a porta, abriu. Vai embora e não volta mais, nunca mais. Caio caminhou até a porta, parou ao lado dela. Bianca, eu sei que você me odeia agora, e entendo, mas quero que saiba que você mudou minha vida. Me ensinou o que significa ser uma pessoa de verdade. Que bom para você. Agora some da minha vista. Ele saiu, ouvindo a porta bater violentamente atrás de si, do lado de fora. Encostou-se no portão e finalmente deixou as lágrimas caírem. Havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. Mas havia uma promessa que pretendia cumprir, custasse o que custasse. No dia seguinte, Caio entrou no escritório do pai com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes. Preciso falar com você, e desta vez, você vai me escutar até o final. Eduardo Rodrigues levantou os olhos dos relatórios quando Caio entrou em seu escritório. Havia algo diferente no filho, uma determinação fria que ele nunca havia visto antes. Caio não se sentou na poltrona como sempre fazia. Ficou de pé, colocou uma pasta sobre a mesa e cruzou os braços. Pai, você tem duas opções. Pode assumir publicamente a responsabilidade pelo que aconteceu com Nelson Teixeira, indenizar adequadamente a família e se entregar às autoridades. Ou eu faço isso por você. Eduardo nem sequer olhou para a pasta. Do que você está falando? Estou falando de parar de fingir que não sabe do que se trata. Caio abriu a pasta, espalhou os documentos sobre a mesa. Relatórios de auditoria, acordos de silêncio, comprovantes de pagamento para Reinaldo. Tenho tudo, pai. Tudo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo finalmente pegou alguns papéis, examinou-os superficialmente. Seu rosto permaneceu impassível, mas Caio percebeu a tensão crescente em seus ombros. Onde conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que vou tornar tudo público, hoje. Você perdeu o juízo. Eduardo se levantou bruscamente. Sabe o que isso significa? A empresa vai à falência, centenas de empregos perdidos, nossa família destruída. Nossa família já está destruída, pai. Destruída por suas escolhas. Minhas escolhas nos trouxeram até aqui. Nos deram tudo que temos. Nos deram sangue nas mãos. Caio bateu o punho na mesa. Um homem morreu por nossa negligência. Uma família inteira foi destruída. E você comprou o silêncio de todo mundo para proteger seus preciosos negócios. E o que você quer que eu faça? Volte no tempo e mude o que aconteceu. Quero que você assuma a responsabilidade. Que peça desculpas. Que tente pelo menos reparar o dano. Eduardo deu uma risada seca.
Reparar. Não existe reparação para a morte, Caio. O que passou, passou. Destruir nossa empresa agora não vai trazer Nelson de volta. Mas vai limpar o nome dele, vai dar dignidade de volta para a família. Dignidade não paga contas. Você acha mesmo que é só sobre dinheiro? Caio se inclinou para a frente, encarando o pai nos olhos. Eles viveram 7 anos achando que estavam loucos, que eram os únicos que acreditavam na inocência dele. A filha trabalha para nós, pai. É humilhada todos os dias pelo homem que mentiu sobre o acidente. Bianca Teixeira. Eduardo franziu o senho. Como você sabe tanto sobre ela? Caio hesitou por um momento. Depois decidiu que não havia mais nada a esconder. Porque eu me apaixonei por ela. O choque no rosto de Eduardo foi genuíno. Você o quê? Me apaixonei pela filha do homem que nossa empresa matou. E ela me odeia agora. E tem todo o direito de me odiar. Mas isso não muda o fato de que vou fazer a coisa certa. Caio, você está sendo emocional, pensando com o coração, não com a razão. Talvez seja a hora de pensar com o coração por uma vez na vida. Eduardo se sentou pesadamente. Passou as mãos pelo rosto, por alguns momentos. Pareceu um homem velho e cansado, não o empresário implacável de sempre. Você não entende as pressões que eu enfrentava naquela época. A empresa estava endividada. Tínhamos investidores pressionando, prazos impossíveis. Isso justifica deixar um homem morrer. Não foi intencional. Nunca quisemos que ninguém morresse. Mas quando aconteceu, vocês escolheram proteger a empresa em vez de fazer justiça à vítima. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela panorâmica que mostrava São Paulo se estendendo até o horizonte. E se eu disser que não vou permitir que você destrua tudo que construí, então vai ter que me demitir, me deserdar, me tirar de sua vida completamente, porque eu vou em frente de qualquer forma. Caio, não. Pai, chega, 32 anos sendo seu filho, aprendendo que dinheiro é mais importante que decência, que sucesso justifica qualquer meio, que compaixão é fraqueza. Caio pegou os documentos, guardou-os de volta na pasta. Minha mãe teria vergonha do que nos tornamos. A menção a Cláudia atingiu Eduardo como um tapa. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. Sua mãe não entendia como o mundo realmente funciona. Minha mãe entendia como as pessoas deveriam funcionar. E você matou isso em mim quando ela morreu. Caio se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Tem mais uma coisa, pai. Vou renunciar a qualquer direito sobre a empresa. Quero meu nome fora de tudo. Não quero mais um centavo desse dinheiro sujo. 2 horas depois, Caio estava sentado na redação do maior jornal de São Paulo, entregando cópias de todos os documentos para a jornalista investigativa Marina Santos. Isso é explosivo, disse ela, examinando os papéis. Você tem certeza de que quer fazer isso? Vai destruir sua própria família. Minha família se destruiu há 7 anos. Eu só estou limpando os escombros. E a família Teixeira? Eles sabem que você vai tornar isso público. Sabem. E provavelmente me odeiam por isso também. Marina o estudou com curiosidade. Por que você está fazendo isso então? Porque é a coisa certa a fazer. E porque já passou da hora de alguém na minha família fazer a coisa certa. A matéria foi publicada na edição online no dia seguinte, com manchete de primeira página na edição impressa. Império gastronômico construído sobre mentiras. Documentos revelam negligência criminosa em acidente que matou o chefe talentoso. O escândalo se espalhou como fogo, em questão de horas. Todos os canais de televisão estavam cobrindo a história. O nome Nelson Teixeira, esquecido por 7 anos, voltou aos holofotes. Desta vez como vítima, não como culpado. Caio assistiu à cobertura de seu apartamento, que logo seria vendido junto com todos os outros bens. Havia entrado em contato com um advogado especializado em crimes corporativos e se oferecido como testemunha principal contra a própria empresa. O telefone tocou incessantemente. Jornalistas, advogados, até alguns funcionários da empresa pedindo explicações. Ele desligou o aparelho e saiu para caminhar pelas ruas, tentando processar a magnitude do que havia feito. Eduardo foi preso na terça-feira, acusado de homicídio culposo, falsificação de documentos e corrupção. As imagens dele sendo escoltado pelos policiais foram transmitidas em todos os canais. Caio sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver o pai destruído, alívio por finalmente fazer justiça.
Reinaldo foi demitido sumariamente e também enfrentaria acusações criminais. O vídeo dele saindo carregando uma caixa de pertences, evitando as câmeras, se tornou viral nas redes sociais. Na quinta-feira, Caio estava organizando os últimos detalhes para vender o apartamento quando recebeu uma ligação inesperada. Caio, é a Marina Santos, preciso te contar uma coisa. O que foi? A família Teixeira deu uma entrevista coletiva hoje. Você deveria assistir. Caio ligou a televisão e viu Bianca sentada numa mesa, ladeada por Dona Cleusa e Pedro, em frente a vários microfones e câmeras. Ela estava mais magra, os olhos inchados de tanto chorar, mas havia uma dignidade em sua postura que o impressionou. Quero agradecer a todos que nos apoiaram durante esses anos difíceis, dizia ela, e quero dizer que, finalmente meu pai pode descansar em paz. Nelson Teixeira era um homem íntegro, um chefe talentoso, um pai amoroso, e agora todo mundo sabe disso. Um jornalista perguntou: e quanto ao Caio Rodrigues? Ele procurou vocês para pedir desculpas. Bianca hesitou por um momento. Caio Rodrigues fez uma coisa corajosa ao expor a própria família. Mas nossa dor não desaparece só porque a verdade veio à tona. Algumas feridas são muito profundas para cicatrizar rapidamente. Pedro, que havia permanecido quieto, se inclinou em direção ao microfone. Eu gostava do Alan. Ele era legal comigo. Fico triste que ele mentiu, mas fico feliz que ele falou a verdade sobre papai. Caio desligou a televisão com lágrimas nos olhos. Pedro o havia perdoado, mesmo sem entender completamente a situação. Mas Bianca havia deixado claro que ainda havia uma distância imensa entre eles. E talvez sempre houvesse, naquela noite. Caio se sentou na varanda vazia do apartamento. Todos os móveis já haviam sido vendidos. E planejou sua nova vida. Havia decidido abrir um restaurante próprio, longe do império familiar. Seria pequeno, honesto, um lugar onde pudesse empregar pessoas como Bianca, trabalhadoras, dignas, que mereciam uma chance. Não sabia se ela algum dia o perdoaria, mas sabia que passaria o resto da vida tentando se redimir. 6 meses depois do escândalo que abalou o mundo gastronômico paulistano, Caio estava de pé em frente a um prédio abandonado no bairro da Liberdade. As paredes descascadas e as janelas empoeiradas não escondiam o potencial do espaço. Um antigo armazém com pé direito alto, iluminação natural abundante e uma localização perfeita para o que tinha em mente. Tem certeza de que é isso mesmo que quer? Perguntou o corretor, claramente cético sobre a escolha. Existem pontos comerciais muito melhores na região. Tenho certeza, respondeu Caio, imaginando como seria o lugar depois da reforma. É exatamente o que eu procurava. Os últimos meses haviam sido os mais difíceis de sua vida. O julgamento de Eduardo ainda estava em andamento, mas as evidências eram esmagadoras. A Rodrigues Holdings havia declarado falência, incapaz de sobreviver ao escândalo e às indenizações que teria que pagar. Centenas de funcionários perderam seus empregos, e Caio carregava também essa culpa. Mas havia tomado uma decisão. Em vez de fugir da responsabilidade, ia tentar criar algo novo, algo limpo. Assinou o contrato de aluguel ali mesmo, usando o último dinheiro que havia conseguido com a venda de seus bens pessoais. Não era muito, mas seria suficiente para começar. A reforma durou 3 meses. Caio trabalhou lado a lado com pedreiros, eletricistas e pintores, aprendendo pela primeira vez na vida o que significava trabalho braçal. Suas mãos, antes macias de uma vida de privilégios, agora estavam calejadas e manchadas de tinta. Você tem certeza de que não quer contratar uma empresa para fazer isso? Perguntou Roberto, o mestre de obras, vendo Caio carregando sacos de cimento. Tenho certeza. Preciso construir isso com minhas próprias mãos. Era mais que economia. Era penitência. Cada tijolo assentado, cada parede pintada, representava um passo em direção à redenção que procurava. O conceito do restaurante era revolucionário na sua simplicidade. Aurora, assim havia decidido batizá-lo. Seria um lugar onde ex-presidiários, mães solteiras, jovens em situação de vulnerabilidade e pessoas marginalizadas pelo mercado de trabalho tradicional poderiam recomeçar suas vidas. A equipe que estava montando era diversa e cheia de histórias. Carla, de 42 anos, havia perdido o emprego como gerente de um restaurante famoso
depois que se descobriu que ela era ex-usuária de drogas. Limpa há 5 anos, José, de 58 anos, era um cozinheiro talentoso que havia passado 10 anos preso por um crime que não cometeu. Fernanda, de 26 anos, era mãe solteira de 3 filhos e havia sido demitida de seu último emprego porque precisava faltar sempre que os filhos ficavam doentes. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Carla no primeiro dia de treinamento. "Não entendo por que alguém como você se importaria com gente como a gente." Caio parou de organizar os utensílios de cozinha e olhou para ela. "Porque aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de dar." "Isso é muito bonito. Mas não paga conta." "Vai pagar sim. Vou garantir que todos vocês ganhem salários dignos, tenham direitos respeitados e possam crescer profissionalmente. Mas mais que isso, vou garantir que sejam tratados com respeito." 2 semanas antes da inauguração, Caio estava testando receitas na cozinha quando recebeu uma ligação inesperada. "Caio, é a Marina Santos do jornal. Preciso falar com você." "Sobre o quê?" "Sobre Bianca Teixeira. Você sabia que ela está passando por dificuldades?" O coração de Caio acelerou. "Que tipo de dificuldades?" "Depois que a Rodrigues Holdings faliu, ela perdeu o emprego e tem mais. A mãe dela foi internada na semana passada. Pneumonia grave. Bianca está desesperada, tentando pagar as contas do hospital." Caio fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e urgência. "Onde ela está trabalhando agora?" "Numa lanchonete no centro. Ganha metade do que ganhava antes. E mesmo assim não consegue cobrir todas as despesas." "Obrigado por me contar. Caio, você deveria procurá-la. Eu a entrevistei na semana passada e percebi que ela ainda..." "O quê?" "Nada. Esquece. Só acho que vocês deveriam conversar." Caio desligou o telefone com as mãos tremendo. Bianca estava sofrendo. E indiretamente era culpa dele. Se não tivesse exposto a empresa, ela ainda teria emprego. A ironia era cruel. Ao tentar fazer justiça por ela, havia acabado prejudicando-a ainda mais. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou deitado no pequeno apartamento que havia alugado próximo ao restaurante, pensando em como poderia ajudá-la sem parecer condescendente ou interesseiro. A resposta veio na manhã seguinte, enquanto organizava o cardápio final do Aurora. Havia uma receita especial que queria incluir, mas precisava da versão original para fazer direito. Não. Levou 3 dias para encontrar coragem de ir até a lanchonete onde Bianca trabalhava. Era um lugar simples no centro da cidade, frequentado principalmente por office boys e funcionários de escritórios próximos, muito diferente da elegância de A Rosa de Ouro. Ele a viu através da vitrine, atendendo clientes no balcão. Estava mais magra, com olheiras profundas, mas ainda carregava aquela dignidade que o havia conquistado desde o primeiro encontro. Entrou e se dirigiu ao balcão, tentando controlar o nervosismo. "Boa tarde. Gostaria de um café, por favor." Bianca levantou os olhos e congelou ao reconhecê-lo. Por alguns segundos, ficaram se olhando em silêncio, enquanto o mundo ao redor parecia parar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, com voz baixa mas controlada. "Vim tomar um café e conversar, se você permitir." "Não temos nada para conversar." "Temos sim, sobre sua mãe, sobre sua situação, sobre uma proposta que quero fazer." Os olhos dela se estreitaram com desconfiança. "Que tipo de proposta?" "Profissional. Vou inaugurar um restaurante e preciso de uma gerente. Alguém experiente, confiável, que entenda tanto de atendimento quanto de gestão." "E você acha que eu ia querer trabalhar para você depois de tudo?" "Não seria trabalhar para mim. Seria trabalhar comigo como sócia." Bianca quase derrubou a xícara de café que estava preparando. "Sócia. 50% do negócio, metade dos lucros, metade das decisões e mais. Quero que você me ajude a criar um cardápio especial com receitas do seu pai." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Bianca terminou de preparar o café com movimentos mecânicos, claramente tentando processar a proposta. "Por que faria isso? Porque você merece, porque é a pessoa mais competente que conheço e porque..." Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Porque quero que o nome Nelson Teixeira seja lembrado da forma correta. Isso é culpa." "Em parte, sim, mas também é reconhecimento."
Você poderia ter qualquer emprego que quisesse. Bianca é inteligente, dedicada, íntegra. As únicas coisas que te faltam são oportunidade e capital inicial. E você acha que pode comprar meu perdão oferecendo isso? A pergunta doeu, mas Caio esperava por ela. Não espero perdão. Não espero nem mesmo que aceite a proposta. Só quero que saiba que a oferta é real, sem segundas intenções. Bianca serviu o café, colocou sobre o balcão. Onde fica esse restaurante? Liberdade, chama-se Aurora. Ele tirou um cartão do bolso. Aqui está o endereço. A inauguração é na sexta-feira. Aurora, como um novo começo. Para todo mundo. Ela pegou o cartão, estudou-o por alguns segundos. E se eu disser não, então vou respeitar sua decisão. Mas Bianca, ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão. Sua mãe precisa de tratamento. Pedro precisa de estabilidade. E você merece uma chance de mostrar do que é capaz. Preciso pensar. Claro. Mas não demora muito. Preciso de uma resposta até quinta-feira. Caio deixou R$50 sobre o balcão. Muito mais que o preço do café. E se dirigiu para a saída. Caio. Ela o chamou quando ele já estava na porta. Sim. As receitas do meu pai. Você realmente quer usá-las. Quero criar um menu especial. Pratos do chefe Nelson, com a história dele contada em cada descrição. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. Ele ficaria feliz em saber disso. Então me ajude a fazer isso acontecer. Saiu da lanchonete com uma mistura de esperança e ansiedade. Havia jogado todas as suas cartas na mesa. Agora só restava esperar. A quinta-feira chegou sem uma resposta de Bianca. Caio passou o dia inteiro verificando o telefone, esperando uma ligação que não veio. À noite, decidiu que precisava aceitar a realidade. Ela havia escolhido não se envolver com ele ou com o restaurante. Não podia culpá-la. A dor que havia causado era profunda demais para ser curada com uma proposta de sociedade, por mais generosa que fosse. Na sexta-feira, dia da inauguração, Caio acordou com uma mistura de nervosismo e melancolia. O Aurora estava pronto. As mesas arrumadas, a cozinha funcionando perfeitamente, a equipe treinada e ansiosa. Mas faltava algo essencial. A presença da mulher que havia inspirado toda aquela transformação. Às 5 da tarde, 1 hora antes da abertura oficial, Caio reuniu toda a equipe no salão principal. Carla, José, Fernanda e os outros funcionários estavam vestidos com os uniformes novos, sorridentes e nervosos. Pessoal, começou ele, hoje não é só a inauguração de um restaurante. É o primeiro dia de uma nova chance para todos nós. Cada um de vocês está aqui porque merece estar, porque tem talento, dedicação e, principalmente, porque tem história para contar. José, o cozinheiro ex-presidiário, levantou a mão. Chefe, e se as pessoas descobrirem nosso passado? E se não quiserem ser atendidas por ex-presidiário, por mãe solteira? Então essas pessoas não são nossos clientes, respondeu Caio com firmeza. Aqui não vamos esconder quem somos. Vamos ter orgulho de nossa jornada. Cada um de vocês é um exemplo de que é possível recomeçar. Fernanda secou uma lágrima. Obrigada, Caio, por acreditar na gente. Eu que agradeço por toparem essa aventura comigo. Às 6 horas, abriram as portas. Os primeiros clientes eram amigos de Caio, jornalistas que haviam acompanhado a história e alguns curiosos que haviam visto a divulgação nas redes sociais. O movimento foi bom desde o início, não lotado, mas constante. Caio circulava entre as mesas, cumprimentando os clientes, explicando o conceito do restaurante. A recepção era positiva, especialmente quando as pessoas experimentavam a comida. José realmente era um cozinheiro excepcional, e os pratos estavam perfeitos. Às 8 da noite, quando o movimento estava no auge, Caio notou o movimento na entrada. Uma mulher acabara de entrar, mas estava de costas, conversando com alguém do lado de fora. Quando ela se virou, o coração dele quase parou. Era Bianca. Ela usava um vestido simples de cor azul marinho, o cabelo preso em um coque elegante. Estava mais magra que da última vez que a havia visto, mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação que ele não conseguia decifrar. Seus olhos se encontraram através do salão movimentado. Por alguns segundos, o resto do mundo desapareceu. Depois, Bianca começou a caminhar em sua direção.
navegando entre as mesas com a graça natural que ele lembrava tão bem. "Boa noite", disse ela quando chegou perto dele. "Vim conhecer o famoso Aurora." "Bianca, você veio." Ele mal conseguia acreditar. "Como está sua mãe?" "Melhor, recebeu alta ontem." Ela olhou ao redor, observando o movimento, a decoração simples mas acolhedora, a equipe trabalhando com evidente satisfação. "O lugar está bonito." "Obrigado, quer se sentar? Posso pedir para prepararem algo especial. Na verdade, vim aqui para falar uma coisa." Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Aceito sua proposta." Caio sentiu as pernas bambearem. "Sério? Mas com condições." Sua voz ficou mais firme. "Primeiro, não é sobre perdão. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. E não sei quando ou se vou conseguir perdoar completamente." "Entendo." "Segundo, isso é estritamente profissional. Somos sócios, nada mais. Não quero que interprete minha presença aqui como algo romântico." As palavras doeram, mas Caio assentiu. "Aceito suas condições." E terceiro, ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas que tentou conter. "Quero que o nome do meu pai seja honrado aqui, de verdade, não como uma jogada de marketing, mas como reconhecimento genuíno do chefe talentoso que ele era. Bianca, isso é exatamente o que eu quero fazer. Na verdade..." Ele gesticulou para um garçom se aproximar. "José, pode trazer o cardápio especial." José trouxe um menu diferente, com páginas de papel reciclado e uma capa simples. Bianca o abriu e sua expressão mudou completamente. Na primeira página estava escrito: "Menu chefe Nelson Teixeira. Um tributo ao homem que cozinhava com o coração." Seguiam-se 5 pratos, cada um com a receita que ela reconheceu do caderno do pai, acompanhadas de pequenas histórias sobre Nelson. Sua paixão pela culinária, seu cuidado com os ingredientes, seu sonho de ter pratos com o próprio nome. "Como você", ela sussurrou. "Lembrei de tudo que Pedro me mostrou naquele domingo. Pesquisei, adaptei, testei até ficar perfeito." Caio apontou para um prato específico. "Este aqui é o risoto de camarão com açafrão. O risoto Nelson que deveria ter sido servido na inauguração do Casa Rodrigues." Bianca não conseguiu conter as lágrimas. Ele estaria tão feliz. "Quer experimentar?" "José preparou especialmente para hoje." Ela assentiu. Incapaz de falar, Caio a conduziu até uma mesa reservada no canto do salão, longe do movimento principal, enquanto esperavam o prato. Ficaram em silêncio, observando a vida do restaurante acontecer ao redor. "Por que está fazendo isso, Caio?" perguntou ela finalmente. "De verdade." Ele pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque você me ensinou que existe algo mais importante que dinheiro ou sucesso. Você me mostrou o que significa ter caráter, dignidade, amor genuíno pela família. E por quê?" Ele hesitou. "Porque descobri que a única forma de viver comigo mesmo é tentando ser metade da pessoa que você é. Eu não sou nenhuma santa. Caio, estou cheia de defeitos e inseguranças. E mesmo assim, é a pessoa mais extraordinária que já conheci." José apareceu com o prato. O risoto perfeitamente cremoso, os camarões dourados, o aroma do açafrão subindo em pequenas ondas. Bianca pegou o garfo com mãos trêmulas. Experimentou uma pequena porção. O sabor a transportou imediatamente de volta à infância, aos domingos em que o pai testava receitas em casa, a última vez que havia provado aquele prato específico, preparado por Nelson pouco antes de sua morte. "Está perfeito", sussurrou ela, exatamente como ele fazia. "Pedro está aqui", disse Caio de repente. "O quê?" "Olhe na entrada." Bianca se virou e viu Pedro sendo guiado por Dona Cleusa em direção à mesa deles. O garoto carregava seu caderno de desenhos e tinha um sorriso tímido no rosto. "Bia! Bia! Você veio!" Pedro se aproximou correndo e abraçou a irmã. "A vovó disse que você ia trabalhar aqui. Ainda estamos conversando sobre isso." "Pedro?" "Oi, Alan." Pedro se virou para Caio. Depois franziu o senho. "Quer dizer..." "Caio, desculpa, ainda me confundo. Pode me chamar do que quiser, Pedro. Fico feliz em ver você. Trouxe uma coisa para você." Pedro abriu o caderno, folheou até encontrar uma página específica. Era um desenho novo. Um homem de avental sorrindo em uma cozinha, mas desta vez não estava sozinho. Ao lado dele, havia outro homem, mais jovem,
também cozinhando. É papai ensinando você a fazer o risoto dele. Caio sentiu um nó na garganta. Pedro, isso é lindo. Mamãe sempre disse que papai gostava de ensinar. Acho que ele ia gostar de saber que você aprendeu a receita dele. Dona Cleusa se aproximou, apoiando-se na bengala. Boa noite, Caio. Ouvi dizer que você fez uma proposta para minha filha. Fiz sim, Dona Cleusa. E você acha que pode cuidar bem dela depois de tudo que aconteceu? Era uma pergunta direta, sem rodeios. Caio olhou nos olhos da mulher. Viu ali a mesma força que reconhecia em Bianca. Dona Cleusa, não posso prometer que vou conseguir reparar toda a dor que causei, mas posso prometer que vou passar o resto da vida tentando ser digno da confiança que vocês depositarem em mim. Mãe, interveio Bianca, ainda estamos decidindo sobre a sociedade. Não estou falando de sociedade. Filha, Dona Cleusa sorriu de forma enigmática. Estou falando de outras coisas. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava, Pedro, que havia permanecido quieto observando a conversa. De repente se levantou e deu alguns passos para trás, posicionando-se onde podia ver toda a cena. Bia, disse ele com uma seriedade incomum. Você gosta do Caio. Pedro, não é pergunta, é afirmação. Você fica olhando para ele do mesmo jeito que olhava para aquelas fotos de casamento na revista da vizinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bianca ficou vermelha. Caio parou de respirar. E Dona Cleusa tentou disfarçar um sorriso. E você, Caio? Continuou Pedro. Fica olhando para a Bia como o papai olhava para a mamãe, com aquele brilho no olho. Pedro, você não entende. Entendo sim. Entendo que vocês se gostam, mas estão com medo. Entendo que você ainda está brava com ele, Bia. Entendo que ele se sente culpado. Pedro fechou o caderno de desenhos. Mas também entendo que papai sempre dizia que a vida é muito curta para desperdiçar amor verdadeiro. E então, diante de todos os presentes, Pedro fez algo completamente inesperado. Pegou a mão de Bianca e a colocou sobre a mão de Caio. Pronto, agora vocês podem parar de fingir. O toque de suas mãos foi como um choque elétrico. Caio olhou nos olhos de Bianca e viu ali algo que havia tentado esconder por meses. Amor lutando contra a mágoa, esperança lutando contra medo. Pedro tem razão, sussurrou ela. Eu ainda gosto de você e isso me assusta muito. Por quê? Porque não sei se consigo confiar novamente. Não sei se conseguimos construir algo real depois de tudo que aconteceu. Caio apertou suavemente a mão dela. Então vamos descobrir juntos. Devagar, sem pressa, sem pressão, como sócios primeiro, e depois, vamos ver onde isso nos leva. Bianca assentiu, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Está bem, vamos tentar. Foi então que algo mágico aconteceu. Todo o restaurante, que havia ficado em silêncio observando a cena, explodiu em aplausos. Clientes, funcionários, até mesmo pessoas na rua que olhavam pela vitrine. Todos estavam sorrindo, celebrando aquele momento de esperança e recomeço. E no meio de tudo isso, Pedro abriu seu caderno numa página em branco e começou a desenhar. 2 pessoas de mãos dadas, sob uma aurora dourada que prometia um novo dia.